Olá, olá, traders, what's up? Este é o episódio 17 do curso Simplificando Forex e hoje vamos continuar a falar das ICT Kill Zones e, mais especificamente, vamos falar da New York Kill Zone, ou a hora quente de Nova York, que é das 7 às 10. Novamente, as pessoas estão a perguntar 7 às 10 de horário. Vão para os vossos gráficos e vejam aqui embaixo tem que ter UTC ou UTC menos 4, UTC minus 4, que é o horário de Nova York, ok? Então, todas as minhas referências são nesse horário. Eu falei sobre isso no princípio. Talvez se não estás atento a isso é porque não começaste o curso do princípio e é o que eu te aconselharia a fazer. Começa do princípio e faz o catch-up. Depois vai chegar até onde estamos até agora. Ok? Então, Killzones. Para entender a Killzone da Nova York, nós precisamos entender as características e as intenções dessa sessão. Aqui está Londres, deixa só corrigir bem rapidinho. Isto é Nova York. Ok. Concentração. Perdoem por isso. Sai de uma tela cheia. Então, características e intenções da ação de Nova York. A ação de Nova York tem grande volume devido à abertura dos bancos norte-americanos e o stock market também, ou o mercado de ações dos Estados Unidos da América. E ainda temos o overlap entre as sessões de Londres e Nova York. Então, a ação de Londres não fecha quando a Q-Zone acaba. Aqueles são as três primeiras horas de ação, ou as duas primeiras horas de ação, incluindo o horário de Frankfurt. Mas não fecha até mais ou menos 10, 11 horas horário de Nova York. Então, entre as 7 e as 10 tem esse overlap, ou as duas sessões estão abertas em simultâneo. Ou os bancos, o stock market da Europa ainda não fechou e os bancos e o stock market americanos abrem durante esse tempo também. Então, se espera muito volume. Então, o movimento é acelerado por conta desse overlap e também do lançamento de notícias de alto impacto. Então, durante a ação de Nova York, acontece muito lançamento de notícias. Então, tende a ter movimentos bem acelerados. Ok? Então, que tipos de pares nós queremos operar durante essa sessão? Pares com dólar americano, o USD. Então, esses pares vão ser ideais para operar durante a zone de Nova York. Mas, de novo, como a ação como é que eu digo? Como a ação de Londres ainda está aberta, os pares com euro e GBP continuam a ser válidos, mas se tu encontrares crosses, ou os cross pairs, ou os pares que fazem combinação com o dólar, USD CAD, AUD, USD, todos esses vão ser bons pares para operar durante a New York Zone, ok? Então, Nova York tem normalmente um de dois cenários, ou a continuação do movimento que Londres trazia, ou uma total reversão da direção trazida desde a sessão de Londres. Então, quando a sessão de Londres move na direção esperada para o dia, eu expliquei, tens que olhar para várias coisas, a estrutura diária, a estrutura de 4 horas, tens de ter toda uma ideia do que esperas para o dia, se o dia vai ser um dia de venda ou vai ser um dia de compra. Então, se Londres já está a fazer aquilo que esperas para o dia, provavelmente a ação de Nova York só vai continuar o movimento. Então, vai ter a retraçãozinha e depois a continuação do movimento. Então, quando Londres já está a mover na direção esperada, então podemos prever uma continuação durante a ação de Nova York. Então, esse é o setup mais fácil de operar. Se tu só operas a ação de Nova York, nos dias em que Nova York vai continuar o movimento de Londres, vão ser os dias mais fáceis de operar. Então, você precisa se posicionar de formas a pegar a continuação durante a ação de Nova York. Então, a intenção principal da sessão, então, só para acrescentar aqui, da mesma forma que Londres podia estar a mover na direção que nós estamos à espera, e nós estamos à espera de uma continuação durante a sessão de Nova York. Então, quando é que esperaríamos então uma reversão, uma total reversão? Quando estamos à espera que o dia faça uma coisa e a ação de Londres está a fazer outra. Então, provavelmente a ação de Londres está a levar o preço às zonas de liquidez e depois a ação de Nova York vai fazer o que nós esperamos para aquele dia. Espero que esteja claro. Se não tiver, podem meter nos comentários
e eu vou explicar melhor o que eu quis dizer. Então, esperamos continuação quando Londres já fez, mas isso não vai acontecer sempre, isso é só probabilidades, é o que acontece na maioria das vezes. Então, esperamos continuação quando Londres já fez o que estamos à espera para o dia e está de acordo a estrutura, está tudo em ordem. E quando Londres faz exatamente o contrário do que esperávamos ver para o dia, então Nova York vai fazer o trabalho que nós esperávamos que Londres devia ter feito. Ok? Então há uma reversão nesses dias. Então, a intenção principal da ação de Nova York é de mover o mercado para grandes reservatórios de liquidez, caso Londres ainda não tenha feito. Continuando o movimento de Londres, caso esse esteja alinhado à direção do dia ou completamente mudar a direção, nos casos em que Londres e a Ásia se movimentam na direção contrária à esperada pela análise dos tempos maiores. É o que eu expliquei aqui, né? Mais aqui em cima. Então, aqui eu só vou ler, né? O que pode acontecer depois de tirar liquidez ou dentro de zonas de interesse dos tempos maiores. Então, pode haver uma reversão quando Londres já tirou a liquidez, mas ainda não mudou de direção. Então, Nova York pode vir e mover agora o preço, usando o volume, usando notícias, tudo isso. Ou a ação de Londres pode levar o preço para uma zona de interesse, um order block, uma demanda, uma oferta. E durante a ação de Nova York, nós só precisamos de encontrar as confirmações, então há uma reversão também. Então, Londres leva o preço até a zona e Nova York tira o preço dessa zona. Então, tem também a probabilidade de fazer o high, ou topo, ou low, ou fundo, ou ponto mais baixo do dia, caso a sessão de Londres já não o tenha feito. Ok? Então, essas são as características e as intenções da ação de Nova York. É necessário nós entendermos isso. Então, como é que eu uso? Ontem eu escrevi como usar e eu vi que não devia estar escrito como usar, mas como eu pessoalmente uso. Porque o ICT pode usar as Q-zones da maneira dele e eu acredito que ele usa de maneira diferente. Ele procura só pela retração e continuação, que é o ótimo trade entry que ele utiliza muito. E não é assim que eu utilizo, ok? E ontem que eu expliquei como utiliza London Q-zone também não é assim que eu pessoalmente utilizo. Então, como eu utilizo as ICT Nova York ou New York Q-zones? Primeiro, mesmo que estejamos na seção de Londres, vamos observar a estrutura do mercado no tempo gráfico diário de 4 horas. De novo, porque é diário de 4 horas? Porque nós somos, ou para quem é, intraday traders ou day traders. Então, vamos concluir se estamos em premium para vender ou se estamos em desconto para comprar. Novamente, pode usar Fibonacci para medir o impulso e definir se estás em premium ou se estás em desconto. Ok? Então, vamos observar o que a sessão de Londres fez e identificar se existe liquidez por atacar. Então, vamos identificar se temos liquidez de baixa resistência para atacar durante a sessão de Nova York. Isso olhando para aquilo que a sessão de Londres e às vezes até a ação da Ásia fez. Então, verificamos se podemos nos posicionar em trades de continuação em direção a essa liquidez e na direção esperada para o dia. Então, isso é em casos que nós estamos a antecipar uma continuação do movimento de Londres, ok? Ou se Londres deixou liquidez de baixa resistência que podemos ir capturar durante a ação de Nova York. O quarto é mais para a reversão total e seria observar se existe alguma zona de interesse acima ou abaixo dos reservatórios de liquidez, demanda ou oferta, ou se o preço já está dentro de uma zona de interesse dos tempos maiores e se pode haver uma reversão total. Nesse caso aqui, foi o que eu expliquei. Londres pode ser, por exemplo, de alta, mas levou o preço para premium, né? Para uma zona de oferta. Então, o que pode acontecer durante a Nova York, se estivermos numa zona de interesse de 4 horas, de uma hora, de 15 minutos, é que dentro dessa zona de interesse, oferta, nesse caso específico do exemplo, podemos procurar por vendas, esperando que vai haver uma reversão total do movimento que houve durante a ação de Londres. Okay? Então, o terceiro ponto é para observarmos continuações, o quarto ponto é para observarmos reversões.
Independentemente do terceiro ou do quarto serem um cenário que tu estás a ver, o que podes fazer é esperar pela reação do preço na zona, ou depois tirar liquidez, o que for, e espera pelo swing institucional em tempos menores antes de executar a nossa trade. Então, isso é como uma confirmação de que o preço realmente quer fazer o que nós estamos à espera. E executas. É tudo o que precisamos fazer. Executas, ou também podes executar de forma direta. Já estamos, por exemplo, na nossa zona de oferta, Londres já levou o preço para a zona de oferta e eu espero que vai ter a reversão vendo. Mas, de novo, o que é que isso é? Alto risco. Se não esperarmos pelo swing institucional nos tempos gráficos menores, então a trade se torna de alto risco. Aqui continua a ter risco, mesmo com o swing institucional, mas o risco é de médio, é um risco médio ou baixo, porque confirmamos com um swing institucional. Então, o resto é gerir riscos e ter um stop loss e o lot size apropriado para o tamanho da tua banca. Ok? Então, é assim que eu uso a New York Kill Zone a meu favor. Exemplos. Eu terminei o vídeo passado com esse exemplo aqui. E eu mostrei que nós estávamos em tendência de baixa, tínhamos um swing institucional aqui, tínhamos liquidez de compra aqui, o preço sobe, rejeita uma zona de oferta, e o dia fecha com uma rejeição. Então eu espero esse dia aqui, dia 13, que vai ser um dia de baixa, por essas razões, continuação da tendência de baixa que já trazia aqui atrás. No dia, o que é que eu posso esperar? Eu disse ontem, marcas a tua zona de oferta, marcas a tua liquidez interna, ou a tua liquidez de compra, a tua buy side liquidity, que vai ser o combustível para o preço cair. O que é que eu esperava nesse dia? E nesse dia, para quem me acompanha, eu comprei e eu fiz o recap disso. Tinha um break e retest aqui, eu comprei aqui nessa order block e estava à espera que o preço chegasse aqui. Mas eu podia simplesmente olhar para isso e dizer: olha, eu estou à espera que Londres faça o ponto mais alto do dia. Eu estaria errado. Por quê? Porque não tinha tirado a liquidez que seria o combustível e não tinha chegado em zona premium. Então, aqui embaixo, vender aqui embaixo seria vender em desconto desse impulso aqui. Então, tínhamos a zona de oferta aqui, isso era uma supply, era um mitigation block no lower time frame, ou nos tempos gráficos menores, e o preço tirou essa liquidez apenas no final da ação de Londres. Então, nós esperamos pela kill zone e executamos a venda só na kill zone de Nova York. Por quê? Porque Londres, nós esperávamos o dia ser de baixa, mas Londres levou o preço para cima. Então, Londres não está a fazer o trabalho que devia fazer. Então, quem vem fazer isso é a ação de Nova York. Então, a ação de Nova York despenca. E isso, claramente, é notícias. É o que eu disse. A ação de Nova York tem muita notícia durante esse momento. Então, são notícias de alto impacto e tornam os movimentos bem acelerados. Ok? Então, o que acontece aqui? A ação de Nova York nesse dia faz o high do dia. Por quê? Porque Londres não teve a capacidade de o fazer. Ok? Então, vamos para mais um exemplo. E aqui, por exemplo, por acaso, nesse dia eu dei uma entrada na FVG de 30 minutos, esse é o tempo gráfico de 15 minutos, não vão ver, e foi uma entrada direta, então não esperei pelo swing institucional, mas nos tempos gráficos menores houve. Aqui houve no tempo gráfico de 3 minutos, e aqui no tempo gráfico de 1 minuto também houve, tem quebra, teste, liquidez, tirou a liquidez da quebra e teste e caiu. Então, se vocês forem aos recaps, a maioria das trades que eu tenho entrado, o setup é esse. E quando eu tiver a falar de confirmações de entradas, esse vai ser... Eu só quero dar 2 setups, porque quanto menos para mim melhor, menos é mais. E esse vai ser um deles. Eu vou ensinar como ver isso para confirmar as vossas entradas. Então aqui nós temos captura de liquidez, quebra, teste e caiu. Então, isso seria uma entrada direta, isso seria uma entrada com confirmação à espera do swing institucional para nos posicionarmos e pegarmos essa venda. Ok? Ok, mais um exemplo. Aqui temos o USD CAD. Agora temos o dólar americano e o Canadian Dollar, né? O dólar do Canadá.
Aqui o que é que nós temos? Temos quebra de estrutura para baixo, que seria uma captura de liquidez, reservador de liquidez pegou, subiu, voltou a descer, voltou a quebrar. O que é que isso cria? Demanda. Então, o preço está a voltar, nesse dia rejeita a demanda, no próximo dia o que é que podemos esperar? E outra coisa, isso que eu estou a fazer agora é o contexto. Você precisa de um contexto. Você não vai chegar e usar as kill zones de maneira cega, né? Você precisa ter um contexto antes de executar as tuas operações. Então, o contexto aqui é o quê? Nós voltamos para uma demanda diária, tiramos liquidez interna, esperamos que no próximo dia vamos ter confirmações para o preço subir e tirar esses equal highs. O que são equal highs? São topos relativamente iguais e isso é liquidez de baixa resistência. Então, o que é que fizemos? O que é que fazemos no dia a seguir? Esperamos. London, podíamos estar à espera que London vai fazer o low do dia, mas aqui o dia anterior fechou com fundos relativamente iguais. Então, isso é liquidez. Nós não precisamos, normalmente, nós não vamos conseguir subir quando temos esse tipo de liquidez aqui. Então, seria deixar um poço de liquidez aqui embaixo, quando podíamos capturar as ordens aqui do dia anterior e depois ter esse impulso que teve. Então, Londres não conseguiu fazer isso. Quem é que vem e faz? Nova York. Nova York cai, tira o low do dia e depois tem esse impulso. E esse é exatamente o mesmo dia em que o Euro-USD fez isso. Então, se você conhece a correlação entre os pares, podias pegar a venda no Euro-USD e compras no USD CAD, ok? USD CAD. Então, é isso. E de novo, eventualmente atacou o high aqui do dia. Eu não tenho a foto, mas ele veio e tirou, como podem ver aqui, tirou aqui, não o high do dia, mas esses equal highs, que é essa linha aqui, que é essa liquidez de baixa resistência. Okay? Então, contexto no tempo gráfico diário ou no tempo gráfico de 4 horas e execuções no tempo gráfico de 15 minutos, 5 minutos. Não vão para o tempo gráfico de 1 minuto. Mas usem as kill zones para fazer isso. E para fechar, tem um no tempo gráfico de 4 horas. Então, o que é que nós tínhamos aqui? Formamos o swing institucional aqui, high, low, high, high, né? Fez stop hunt, ou atacou a liquidez aqui e quebrou. Criou liquidez interna, criou fundos relativamente iguais. O que é isso? Liquidez de baixa resistência. Então, quando o preço volta, tira esse high, que por acaso é o quê? É o topo do dia anterior, é o PDH. Então, ele tira. O que é que podemos esperar nesse dia? Que o preço vai reagir para atacar o quê? A liquidez de baixa resistência. Aqui estamos de 4 horas, temos um contexto. Agora o que é que podemos fazer? Ir para o tempo gráfico de 15 minutos e ver. Aqui podíamos muito bem ter pegado, e eu disse, esses casos aqui eram casos de total reversão. Aqui, Londres fez uma coisa, Nova York fez outra. Aqui, Londres fez uma coisa, Nova York fez outra. Mas aqui é um dia que esperamos que vamos atacar esses equal lows, que é resistência ou a liquidez de baixa resistência. Então, o que é que podemos esperar? Já atacamos liquidez do dia anterior, então temos combustível suficiente para mover o mercado em outra direção. Londres faz o quê? Puxa para cima, captura a liquidez, forma um swing institucional, quebra para baixo. Então, Londres já começou a fazer aquilo que esperamos para o dia, que é um dia de queda. Então, quando a sessão de Nova York abre, o que é que vamos esperar para esse dia? Uma continuação. Só isso. Por quê? Porque Londres já começou a fazer aquilo que eu estou à espera, que é o quê? Vir atacar aqui a liquidez de baixa resistência depois de tirar a liquidez do dia anterior. Só isso. Então, nos posicionamos aqui e aqui tem um setup de novo quebra-teste, tira a liquidez do teste, chega num order block, ou numa supply, ou numa oferta, o que você quiser chamar. E esse não é um vídeo de confirmações, nós vamos chegar lá e continua simplesmente o movimento na direção da liquidez de baixa resistência. Então, contexto, tempo gráfico de 4 horas, execução, tempo gráfico de 15 minutos. Você pode só fazer isso a tua vida toda ou a tua carreira toda de trading. Pode ser tão simples quanto isso. Se combinares estrutura ou um contexto
com horários. Então eu mostrei os 2 melhores horários para operar, London Killzone, ICT Killzones. E isso é tudo que vocês precisam. Então nós vamos começar a falar das zonas de interesse, order blocks, tudo isso a partir do próximo vídeo. Mas eu queria que vocês deixassem comentários, se tem sido útil até aqui. Gostem do vídeo se gostaram. Se não gostaram, também ponham não gosto, sejam honestos. Partilhem o vídeo como vocês queiram aprender. Eu queria aproveitar e agradecer pelos feedbacks que têm sido muito bons lá no Instagram. E agradecer também as pessoas que têm partilhado. Assim eu me sinto mais motivado porque tenho ajudado mais pessoas. Eu, em 24 horas, o canal recebeu cento e poucos inscritos e eu não olho muito para números, mas os números refletem quantas pessoas estão a ser alcançadas com esse conhecimento. Então, para mim isso é gratificante e é muito bom de ver. Então é isso que eu tinha para esse vídeo e antes disso, deixa eu mostrar hoje eu a usar esses conceitos. Então, aqui no euro, para quem me acompanha, deixa eu voltar aqui rapidinho só para fechar o vídeo. Thomas Drawings, Tuesday, here. Ok. Então, nós chegamos a uma zona de oferta no tempo gráfico maior. Aqui no tempo gráfico de 1 hora. Chegamos a essa zona, rejeitamos. Então, me envolvi em vendas aqui. E, para mim, esse low aqui, eu não confio em lows ou order blocks. Alguma zona que é formada durante a ação da Ásia. Então, eu estava à espera que fossem tirar esse low. Então, o que é que eu esperei? Deixa eu tirar rápido os drawings. Londres foi para baixo. Nova York apenas ia continuar para baixo. Essa é a minha kill zone, né? Se eu meter aqui as lines, vocês vão ver. Está aqui a minha kill zone de Nova York. Então, eu executei vendas aqui, baseando-se nessa FVG. Eu já estava lá. Que aqui mais cedo eu levei uma perda, mas é porque eu entrei prematuramente e não esperei pela New York Kill Zone tirar a primeira liquidez para ser combustível para cair. Mas voltei a reentrar e deu certo. Então, eu uso isso todos os dias. E pela mesma razão, eu disse que a sessão de... Aqui para o GBP-USD, pela mesma razão, eu esperei que o GBP-USD fosse cair. London não conseguiu fazer o movimento e esse só continuou. O que é que eu estou à espera aqui? Tirou liquidez da Ásia, aqui, chegou em zonas de oferta, aqui. Então esperava queda. Londres começou um bocadinho, mas Nova York, com mais volume, continuou esse movimento para baixo. Então, eu uso isso todos os dias. Tudo que eu estou a ensinar aqui não são coisas que são apenas teóricas. Eu uso isso todos os dias. Quem me acompanha no Instagram vê eu a executar as coisas que eu ensino. E é muito bom ver que também já tem pessoas a apanharem exatamente as mesmas trades que eu apanho. Isso é muito bom para mim. Então, é isso que eu tinha para vocês hoje. Espero que tenha sido útil. E bom trading para vocês. Ainda tem muito conhecimento para passar, mantenham-se aí e por agora fiquem com Deus e até o próximo episódio.